Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico e que é o calcanhar de Aquiles de toda gestão hospitalar em saúde, que são os sistemas de gestão de saúde disponíveis no mercado. A maioria dos sistemas de gestão, né, os ERPs hospitalares, eles têm dois pontos fortes sempre. Ou ele tem um ponto forte assistencial, ou ele tem um ponto forte financeiro. Não existe um equilíbrio entre esses dois sistemas nesses requisitos. Quando você tem um sistema financeiro muito forte, ele é extremamente ruim e burocrático para o médico. E quando você tem um sistema fácil e descomplicado para o médico, ele tem vários pecados no termo de assistência à saúde. Então isso é uma coisa muito comum no mercado, tanto que a maioria dos hospitais eles adotam mais de um sistema hospitalar e para fazer o back office que a gente chama, né, as operações financeiras, administrativas, eles utilizam outro sistema. O mercado, ele, infelizmente, ele ainda não tem uma solução A a Z para todos os pontos hospitalares e a maioria não tem absolutamente nada de inteligência artificial. O que eles têm, na verdade, é um BI um pouco mais estruturado, né? BI é Business Intelligence, então ele não tem uma coisa para te dizer quais são os caminhos, ele te analisa um cenário passado. Ele não te dá previsibilidade, por exemplo. A maioria dos sistemas que falam que tem inteligência artificial, na verdade, eles não têm, né? Eles têm uma análise comportamental pontual, ou seja, eles fazem uma análise de comportamento baseado naquele momento que o hospital está atendendo. E isso é muito comprovado quando a gente trata da Covid-19. Se a gente tivesse realmente um sistema de inteligência artificial eficaz, ele iria analisar todos os indicadores de síndrome gripal e ia detectar que ali tem um problema, né? E fazer alertas pontuais sobre os custos que você vai ter, né? Predizer os custos que você vai ter se aquela tendência for confirmada. E a maioria dos sistemas, eles ainda tem muito o que serem desenvolvidos e aprimorados. Existem sistemas que são específicos e basicamente para hospitais filantrópicos, e outros que são específicos e muito bem feitos para hospitais do SUS. E outros que são muito específicos para os hospitais gerais, né? Então, não existe o sistema de gestão hospitalar perfeito. Ele nunca vai te atender de ponta a ponta com 100% de acurácia, de precisão. Por exemplo, escalas de enfermagem, escalas de plantão médico, a maioria deles são muito fracos em gerir essa demanda. Eles não têm uma análise, um comportamento, um padrão de fazer isso. Tanto que a maioria dos hospitais recorrem a outras ferramentas para fazer a gestão de quadro de horários, porque os sistemas hospitalares não têm. E eu acho que isso é uma grande falha, né, de previsibilidade, de você dar visibilidade para a equipe técnica fazer esse acompanhamento. Outro problema muito grande que eu vejo é que eles dificilmente eles vão ser 100% interoperabilidade. Vão garantir 100% de interoperabilidade. Por quê? Se o sistema for muito interoperável, tiver padrões abertos, HL7, LOINC, o, o sistema ele fica aberto a outras conexões, né? Então ele pode ser muito mais integrado com outras soluções de mercado. E a maioria das empresas de software house, elas veem isso como um prejuízo. Elas querem deter a maior margem possível daquele segmento e sem
olhar muito profundamente para interoperabilidade e elas venderem isso como um pacote adicional. A maioria dos sistemas ainda tem falhas graves nos quesitos de LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados nos sistemas hospitalares existentes ainda é muito falha. A gente tem modelos de atenção que ainda precisam ser melhorados e a maioria, né, do que o mercado oferece, ele tem problemas estruturais graves, né? Então, ele nunca fala uma tecnologia aberta, ele nunca fala uma tecnologia que você consiga conectar facilmente com outros sistemas. E isso é uma pena, porque você poderia plugar, por exemplo, com muita facilidade a sua folha de pagamentos no sistema hospitalar. Você poderia criar indicadores de desempenho hospitalar mais facilmente. E BI, gente, não é a mesma coisa que inteligência artificial. Por mais que você diga que o sistema tem um dashboard inteligente, não existe. O dashboard, ele olha um cenário atual ou um futuro, um passado. Ele nunca vai te dar uma previsibilidade real do futuro porque os sistemas não têm. Desenvolver IA no mercado hoje, apesar de existirem algumas iniciativas, elas são muito caras e elas precisam de bases fortes de conhecimento. Por exemplo, SARS-CoV-2. A gente viu que se os sistemas tivessem um mínimo de inteligência artificial, você conseguiria ter previsibilidade na questão dos custos hospitalares decorrentes do SARS-CoV e preparar o hospital para essa situação. E não, pegou todo mundo de surpresa, né? Os sistemas não apontaram aquilo ali como uma tendência, um crescimento. E você ter painéis indicativos de até quantas pessoas foram internadas por aquela patologia, não quer dizer que você está fornecendo realmente dados. Os dados podem estar lá, mas eles nem sempre vão ser dados que vão te prover inteligência no seu negócio para você dar continuidade a uma operação sustentável, né? Os custos da SARS-CoV-2 eles ainda são muito indefinidos. A gente sabe que a gente teve uma alta demanda de internações em UTI, mas efetivamente o que aquele custo foi gerado e estruturado para o SARS-CoV, ele não está claro para ninguém, né? Nenhum sistema foi capaz de consolidar esses custos. Por exemplo, EPIs. A maioria dos sistemas eles veem a dispensação da farmácia, mas ele não vê a questão dos EPIs, luvas, asepsia, a questão da limpeza hospitalar, a questão de entrada de produtos e insumos que não são hospitalares dentro dos seus estoques. Então isso peca muito para a gente realmente ter um custo efetivo de uma patologia que matou tanta gente. E isso é uma falha, né? A gente não consegue. Outro problema que eu vejo é que os sistemas de apoio à decisão clínica existentes hoje no mercado, eles são muito pouco ou muito porcamente mesmo, para falar a verdade, utilizando ferramentas integradas à análise clínica. Por exemplo, a gente tem um software chamado UpToDate, que a maioria dos médicos usam. Não seria tão legal se a gente colocasse um UpToDate para fazer uma triagem clínica melhor, para a gente fazer uma gestão assistencial melhor? Isso custa caro, claro. Né? Uma instituição que tenha, por exemplo, 100 leitos, manter uma assinatura de um UpToDate integrado ao seu ERP é caro. Mas a qualidade assistencial que você teria com isso é muito grande. E, infelizmente, a prática do mercado ela ainda não é imaginativa.
ela é reativa. E tem muitas startups que trabalham pontos focais. Esse é um grande problema das health techs, né, das empresas de inovação em tecnologia de saúde. A maioria fala que tem inteligência de negócio, inteligência de compras, mas são coisas muito pontuais. Elas não são coisas integrativas e podem compor o ecossistema de saúde. E isso gera uma série de desgastes, principalmente quando a gente fala em padrões comportamentais de custo, né? O custo hospitalar hoje em dia, as operadoras conhecem mediamente. Elas não conhecem com profundidade o custo efetivo total. Então, elas, por mais que elas digam que elas conhecem os custos assistenciais que elas têm, dificilmente ela faz um trabalho em cima desses custos, né? Ela dificilmente ela consegue ter um padrão para aquele custo hospitalar. Por exemplo, um traumatismo. Dificilmente você consegue ter um preço fechado para aquilo ali. E as operadoras que trabalham com pacotes de procedimentos, elas não conseguem te prover dados ou médias estatísticas para te afirmar qual que foi aquele custo. E você tem que brigar muito com a rede credenciada, né, com os planos de saúde, para te dar um norte. Então isso é muito complicado. Então, é uma série de fatores, né, que são importantes, que eles não podem deixar de ser discutidos, que estão passando batidos do mercado. Então, os administradores hospitalares, por mais que eles defendam a ferramenta A ou B, essa ferramenta nunca vai dar um ciclo real de performance hospitalar. Ele sempre vai ficar dependente de outros sistemas ou de planilhas eletrônicas para te dar realmente uma informação de qualidade. E isso é um problema muito sério. E é um problema que as software houses tratam como secundário. Elas não tratam como uma melhoria para os sistemas de gestão e para aquela solução que ela oferece ao mercado. Você pode percorrer todos os sistemas e todos os sistemas vão ter alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. E isso não é questão de visão do mercado, né? Isso é uma questão de que a maioria das software houses elas focam em determinados pontos que ela considera estratégico para um hospital. E por focar em determinados pontos, elas erram muito nas outras características que são importantes. Por exemplo, customizações de tela, facilidade de extração de dados em relatórios, padrões de comunicação. E isso dificulta muito e muito a vida do hospital, né? Então, você tem bilhões de dados, mas você não dá o tratamento devido a eles. E isso é muito cruel com um mercado que está em franco aquecimento, né? E ele tem N players e os players ainda não acordaram efetivamente para uma solução verdadeira de informática em saúde. A gente ainda não tem realmente um padrão que a gente possa falar que esse é o padrão Gold, né? Certificação ONA dos hospitais é mais processo do que sistema. Então isso não quer dizer que a empresa que tem mais softwares certificados por ONA são os melhores. Não. Tem hospitais ONAs, por exemplo, que tem 4, 5 sistemas para fazer a operação diária deles. E tem alguns que têm muito dinheiro que utilizam até o SAP para fazer a parte de gestão de custos e valor, né, das operações. Então, eu acho que isso é um cenário muito preocupante e as software houses elas precisam realmente
entender e não customizar tanto as suas soluções e deixar isso a cargo das equipes de TI, né? Ela tem que te oferecer uma solução, de preferência de A a Z do seu processo, mas que ela consiga enxergar interoperabilidade entre as soluções de mercado, principalmente com o uso de equipamentos modernos de imagem, de diagnóstico, e ela precisa de fazer isso com urgência. O mercado ele está gritando por soluções mais inteligentes, mas infelizmente investir em saúde no Brasil ainda não é a prioridade de todo mundo. E os custos de um sistema hospitalar eles são bem altos, né? Eles dão uma receita gigante para o recorrente que a gente chama, mas não dá uma receita gigante em termos de qualidade para os hospitais. É essa a reflexão do dia de hoje, eu espero que vocês gostem e continuem assistindo o conteúdo do canal. Clique no botão inscreva-se, dê um like, um joinha e paute as discussões aqui também para a gente estar trabalhando no dia a dia. Um bom dia para vocês, um bom trabalho e até o próximo vídeo.